Oi, gente, meu nome é Juliana Bragança e hoje eu vou falar sobre Vem Andar Sobre as Águas, do John Ortberg. Eu acho que se fala Ortberg. Se não tiver certo, me desculpem. Bom, esse livro aqui, ele é cristão, mas ele se aplica a todas as vidas da humanidade. Ele não é autoajuda, ele é baseado em uma experiência que tem na Bíblia, que foi quando Pedro andou sobre as águas, mas eu acho que ele é válido para todo mundo porque ele tem ensinamentos e ele traz situações que se encaixam na vida de todas as pessoas. Antes de começar a falar sobre esse livro, eu vou contar como que é a história bíblica de Pedro andando sobre as águas. Tem os discípulos, os 12 apóstolos de Jesus, viajando de barco. Jesus não tá lá, Jesus falou para eles irem viajar de barco pra... Eles iam, eu não lembro agora até onde eles iam, mas eles iam chegar num outro destino. Jesus falou que pode ir, eu alcanço vocês no caminho, sei lá, se ele ia pegar outro barco. E pode ir que eu quero... E aí ele ficou orando. E aí, de madrugada, eles olham de longe, assim, pro mar e eles enxergam um fantasma. Só que, na verdade, não é um fantasma, é Jesus. E ele está andando sobre as águas. E quando eles veem isso, eles ficam atônitos. Porque como assim ele tá andando sobre as águas? Tipo, em choque, obviamente. E aí, Pedro fala, Jesus, se o Senhor quiser, me faz andar sobre as águas também contigo. E aí Jesus fala, então vem. E aí o que Pedro faz? Ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. E ele caminha sobre as águas, só que em determinado momento ele para de olhar para Jesus e ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para o pé dele andando sobre as águas. E sabe o que ele sente? Medo. E sabe o que acontece? Ele começa a naufragar. Jesus estende o braço e tira o Pedro da água. Da água não, né? Tipo, impede com que ele afogue. Essa é a história que é baseada nesse livro. E, gente, sério, esse livro tem muitas coisas que me fizeram refletir sobre o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente age e tudo. Sério, muito bom. Vale muito a pena. E é uma leitura super curta. Quantas páginas tem? 244. Não, 243. Pedro é um dos apóstolos de Jesus conhecido por agir por impulso. Então, essa atitude dele de querer andar sobre as águas foi uma atitude baseada em impulso. E Pedro, ele age por impulsos em vários momentos que a gente encontra na Bíblia. Antes de Jesus ser crucificado, ele corta a orelha de um guarda e Jesus fala, tipo, meu, por que você fez isso? Vai lá, pega a orelha do guarda e coloca no lugar. Ele age muito por impulso, agora eu não consigo lembrar as outras passagens, mas ele é o apóstolo conhecido por agir por impulso, por não pensar nas consequências das atitudes dele. E essa é mais uma prova que ele é assim, porque ele, tipo, beleza então, quero também andar sobre as águas. Tipo, meu, eu também quero andar sobre as águas, mas sei lá. Tava todo mundo tão atônito que nem pensou pra parar. Tipo, meu, Jesus tá andando sobre as águas. E ele agiu por impulso e ele conseguiu andar sobre as águas. Eu acho engraçado que muitas pessoas falam, putz, ele teve medo e ele começou a afundar. Só que, meu, quem, além de Jesus, andou sobre as águas? Só Pedro. E, tipo, é muito legal porque ele fala que na nossa vida, algumas vezes a gente fica pensando se deve fazer alguma coisa e acaba deixando de lado uma oportunidade maravilhosa. Então, não que a gente tenha que agir por impulso, igual o Pedro fazia sempre, mas, poxa, se você tem uma oportunidade tão boa quanto essa, sai do barco e vai andar sobre as águas, entendeu? Mas, óbvio, não tenha medo no meio pra você não naufragar. Mas, de qualquer forma, eu acho muito legal porque o autor, ele fala que Pedro foi o único corajoso dos 12 discípulos, os outros 11 ficaram no barco. E ele compara o barco com a nossa zona de conforto na nossa vida. Então, quantas vezes qual que é o seu barco? Qual que é a sua zona de conforto? Deus está te convidando a fazer alguma coisa que saia da sua zona de conforto? Deus está te chamando para algo que você fala, putz, não é o ideal agora, mas tem vezes que você sair da sua zona de conforto vai te trazer uma experiência maravilhosa como andar sobre as águas. E, tipo, eu achei isso sensacional. Eu nunca tinha refletido sobre isso. E ele fala que os 11 discípulos que ficaram no barco, ele chama esses 11 discípulos de banana. E, tipo, eles
eles ficaram atônitos, mas ao mesmo tempo eles não fizeram nada. Enquanto o único que teve coragem falou, eu quero andar sobre as águas, eu quero aproveitar essa oportunidade, eu quero fazer isso, foi Pedro. E uma coisa muito boa também que ele falou foi o motivo de Pedro ter começado a naufragar. Pedro começou a naufragar porque ele começou a olhar para as circunstâncias. Ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a olhar para as ondas altas, para o vento forte. E aí, quando ele desviou os olhos do foco dele, que era Jesus, ele começou a ter medo. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida também, quando a gente desvia, quando a gente deixa de olhar para Jesus ou para as coisas que ele quer para nós, a gente começa a olhar para os problemas, quantas vezes a gente não sente medo? E uma coisa muito boa é que eu nunca, obviamente, nunca contei, mas o autor ele fala que na Bíblia existem 366 não temas. Ele fala que é um para cada dia do ano, até para os dias bissextos. E, medo é uma coisa que nos impede de fazer muita coisa, até desde as coisas mais simples até as mais complicadas. O medo é algo inerente do ser humano. Só que, por um lado, o medo é bom, porque você se sente ameaçado por algo, você... Tipo, é um instinto natural do homem sentir medo, porque ele te protege em algumas circunstâncias. Só que em outras ele te congela e você não faz nada, porque você tem medo. Enquanto na Bíblia você encontra 366 vezes, não temas. Então, toda vez que você tiver medo, não temas. É não temas por dia. Toda vez que você tiver medo, você pensa não temas. Não tenha medo do fracasso, não tenha medo do seu futuro incerto, não tenha medo de nada, porque o medo, ele é bom em algumas circunstâncias, mas em outras não. Então, é isso. E ele fala aqui que Pedro, ele não teve medo de fracassar, e essa falta de medo dele foi com que ele vivesse essa experiência maravilhosa de andar sobre as águas. Aqui no livro ele aborda um experimento que foi feito com crianças, elas estavam sozinhas numa sala com um marshmallow na mesa, e aí era dito pra elas assim, se você comer esse marshmallow, não vai acontecer nada, mas se você não comer, quando você sair daqui, você vai ganhar 2 marshmallows. Algumas comiam e outras esperavam. Isso ele chamou de gratificação tardia, eu acho que é esse o nome. Os que agiram por impulso e pegaram marshmallow, eles se tornaram ao longo da vida mais indecisos, mais... Como é que ele fala aqui? Mais teimosos e irritavam-se com maior facilidade ante uma frustração e viviam mais ressentidos por causa de nunca terem o suficiente. Então ele fala da nossa aptidão em controlar os impulsos, que nós devemos controlar os nossos impulsos, assim como as crianças que controlaram o impulso por comer marshmallow, só que o ser humano tem um grande problema de esperar. Então, a gente não consegue esperar algo acontecer, a gente quer apressar, a gente quer que aconteça na nossa hora, e nem sempre a nossa hora, na maioria das vezes, na verdade, a nossa hora não é a hora de Deus. Deus sabe o momento certo para as coisas acontecerem na nossa vida, e é isso que ele termina o livro falando, que a gente tem que esperar confiando no Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. E um ponto muito importante, que o melhor para nós não é eu ser rica, não é eu ser milionária, não é eu ter sucesso, não é eu ter uma família perfeita. O melhor para nós é do ponto de vista de Deus, não é do nosso ponto de vista. Então, a gente olha e fala, não, porque Deus vai me abençoar, vai me dar muitas coisas. Sim, Ele pode fazer isso, mas Ele pode não fazer também. Ele pode também permitir que você haja por impulso e você vê as consequências da sua ação, entendeu? Então, mas só que quando você vê que você fez errado agindo por impulso, você cresce, você amadurece, e é isso que Deus quer pra nós, que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente se aproxime dele. Então é esperar, confiando que Deus tem o melhor, baseado na mente dele, não na nossa, porque a nossa mente muda constantemente, então a gente cada dia vai querer uma coisa diferente e nunca vai estar satisfeito. Então por isso que a gente tem que esperar em Deus. Esse livro é muito bom, sério, eu acho que eu já falei e eu recomendo muito essa leitura. E eu acho que eu já falei demais também nesse vídeo, né? Bom, é isso, um beijo, tchau!